Boa noite, meus irmãos, amigos, presentes. Quero convidá-los a se pôr de pé para lermos o texto, para nossa reflexão, instrução, ensino nas santas e benditas palavras do nosso Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Os irmãos atentem para a leitura a partir do verso 16 até o verso 30. Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 30. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Haviam também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Os irmãos podem se sentar, vamos ainda curvar nossas cabeças e mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus, Deus grandioso, glorioso, Deus gracioso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu que és o autor, consumador da vida, Tu que és o autor e consumador da fé. Tu que conheces, Senhor meu Deus, a intenção dos nossos pensamentos. Tu que nos conhece, nos sonda, nós estamos diante de Ti, Senhor. E agora te pedimos, pela palavra bendita que lemos, pela Escritura que Tu mesmo preservaste para que hoje pudéssemos refletir, meditar e ser abençoados por ela. Pelo Teu Espírito que hoje está no nosso meio e pode aplicá-lo aos nossos corações. Por Jesus Cristo que está à Tua direita, intercede por nós. Ó Senhor, pedimos que nos abençoe, que nos ensine, que nos instrua, ó Senhor. Que os olhos do nosso entendimento possam ser abertos, que nossa alma possa ser derramada diante de Ti. Ser gracioso para conosco, como tem sido
durante toda a nossa vida, Senhor. Temos visto os teus sinais e as tuas maravilhas e queremos te ver e te ouvir sempre, mediante o santo ensino da tua santa e bendita palavra. E isso nós pedimos por causa de Jesus, aquele que perdoa nos nossos pecados, por causa do seu sangue que nos purifica, e porque ele enviou o seu Santo Espírito, que habita em nós, que habita em nosso meio, e que nos ensina tudo aquilo que nós precisamos para viver nesta vida e para te agradar nessa existência. Por favor, ser gracioso é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, os que têm o privilégio de serem filhos da promessa, têm o privilégio de, desde tenra infância, serem expostos à palavra de Deus, comumente e durante o seu processo de existência, ouvem, aprendem, memorizam versículos que só com o tempo eles começam a fazer o real sentido e certamente o significado que o Espírito quer para as suas vidas. Tem sido assim, né? Lembro da minha infância, né? E alguns compartilharam isso, como aprendíamos e memorizávamos versículos, seja nas nossas escolas dominicais, seja, portanto, nos nossos retiros. Mas é interessante que alguns desses versículos, e principalmente um deles, eu memorizei muito ouvindo meu pai se referir. Em várias circunstâncias, em vários momentos, ele se referia ao texto de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A sublimidade, a profundidade, a extensão deste versículo, estou começando a aprender. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testemunham de mim. Essa declaração do Senhor Jesus, ela é preciosa, principalmente porque ele estava falando, como temos aprendido na exposição do Evangelho de João pelo pastor Américo, que ele estava falando para um grupo de pessoas que conheciam muito as Escrituras. Os judeus tinham uma intensa atividade de estudo das Escrituras. Eles conheciam, eles sabiam quantas palavras havia nas leis, nos salmos e nos profetas. Eles sabiam quantas letras haviam. Eles sabiam qual era o texto central, qual era o versículo, portanto, que se constituía o centro da Bíblia. Eles produziram diversos compêndios, coleções. Eles chegaram, na verdade, a produzir obras que se comparavam à própria Torá, às próprias Escrituras. Os seus Mishnais, o seu Talmud, era como se fosse uma obra que era acessória a entender a lei que foi escrita e aquilo que Moisés apenas ouviu. O Senhor Jesus não está de forma nenhuma nesse texto nos dando simplesmente uma apologia, um elogio àqueles judeus. Ele está mostrando que, apesar de todo o esforço deles de ler, memorizar, de saber cada detalhe das Escrituras, eles não estavam lendo as Escrituras. Eles não haviam encontrado o Senhor Jesus. Isso, infelizmente, pode acontecer com nossas vidas. É possível que ouçamos as Escrituras e elas, como o presbítero Zoênio várias vezes pela manhã realçou, parecem ser sons que não fazem sentido. Parece que nós estamos tão acostumados a ler e a ouvir que já não temos aquela graça de entendermos, compreendermos e nos deleitarmos naquilo que nós ouvimos. O texto que nós lemos, na verdade, é Lucas apresentando de forma magistral
um dos momentos em que essa relação entre a revelação escrita e a revelação encarnada estão, na verdade, no mesmo espaço e no tempo. O Senhor Jesus abre as Escrituras e fala a respeito dela, se apresentando como seu cumprimento. É um texto precioso. Dificilmente haveria um texto mais rico, mais impressionante para considerarmos a questão dessa relação entre Jesus e as Escrituras. Nós sabemos que os Evangelhos, que é onde esse texto está presente, se constituem uma parte muito específica das Escrituras. Na verdade, como os pais da igreja se afirmaram, nós temos aqui memórias dos apóstolos. Memórias que foram organizadas, coletadas com propósito específico. Nós não temos aqui uma crônica, nós não temos aqui toda a vida do Senhor Jesus, nós não temos um relato de todos os seus feitos, e o apóstolo João deixa isso muito claro. Se tivessem que se escrever tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que ele fez, faltaria papel. Nós temos apenas uma síntese muito perfeita, muito completa do ministério do Senhor Jesus. Especificamente, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito por alguém que não era um judeu. Provavelmente, talvez no máximo, um prosélito. Mas é muito provável que fosse um gentil, um grego, que se converteu e que andou, portanto, aqui durante muito tempo com o apóstolo Paulo. É bem provável que esse evangelho tenha sido escrito quando Paulo estava preso em Roma. Há muito de Paulo no evangelho de Lucas. Há muito daquilo, portanto, que o próprio Lucas escreveu, preservou, registrou. Na abertura, no prólogo do seu evangelho, e é o único que tem um prólogo, nós temos aqui um prefácio que diz o que foi que Lucas fez, como ele fez e com que propósito ele escreveu este evangelho. O primeiro capítulo, ele apresenta exatamente a sua intenção e qual a sua motivação. Ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada ou ordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, isso é um termo para os historiadores, tanto latinos quanto gregos, né? Desde que a história se constituiu como disciplina, há um método, e Lucas vai utilizá-lo, acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito. A finalidade era exatamente essa, precisamente essa. Escrever. Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. A finalidade pela qual o Evangelho de Lucas foi escrito e destinado aos gentios é para que, através desses escritos santos, nós tivéssemos a confirmação daquela fé que é produzida no coração de todo aquele que crê pelo Espírito Santo. Essa é a razão. Mas, precisamente, nós nos encontramos aqui num momento muito específico da forma como Lucas organizou os seus escritos a respeito do ministério de Jesus. O Senhor Jesus, depois de viver uma vida de silêncio, numa cidade obscura, pequena, o Senhor Jesus, então, inicia o seu ministério. Ele vai, então, para a Judéia, e lá vai ser batizado por João Batista. Depois vai passar um período no deserto sendo tentado, passando por uma provação diante de Satanás. Posteriormente, depois, cheio do Espírito, depois de ter vencido aquela tentação no deserto, ele sai pregando pela Galileia. Esse ministério na Galileia está mais ou menos aqui organizado
na declaração de Lucas, no verso 14. Então Jesus, no poder do capítulo 4 que estamos lendo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, depois de ter passado pela provação no deserto ali na Judeia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Todas aquelas cidades perto de Cafarnaum, Betsaida, Genesaré, uma série de cidades. Aquela região da Galileia tinha aproximadamente 240 cidades e vilas. E muitas delas tinham sinagoga. E em todas elas o Senhor Jesus parava, ensinava e sendo glorificado por todos. Bem, não é possível fazer aqui com precisão uma reconstrução cronológica de tudo isso. Mas é bem provável que esse ministério inicial tenha durado aproximadamente 1 ano. Porque o Senhor Jesus ficou nessas cidades, depois esteve em Jerusalém. Em Jerusalém, ele então tentou purificar o templo. Foi em Jerusalém que ele teve encontro com Nicodemos, como já tivemos a oportunidade de sermos expostos a esse texto. E depois desse tempo ele voltou novamente para Galiléia, passou por Samaria, teve aquele encontro com a mulher samaritana e passou em Caná, né, onde teria realizado o primeiro milagre, realizou um outro milagre ali. E depois desse tempo todo foi que finalmente ele voltou para a sua cidade em que ele cresceu. Não necessariamente a cidade onde ele nasceu, que sabemos que foi Belém, mas a cidade onde ele viveu durante aproximadamente 30 anos da sua vida. É mais ou menos esse o momento em que Lucas está aqui. Jesus estava longe da sua casa por muito tempo. Teve uma oportunidade que ele encontrou com sua mãe e seus irmãos no casamento em Caná, mas de Caná mesmo ele foi para Cafarnaum e continuou pregando e ensinando. Depois desse período, a popularidade do Senhor Jesus já se tornou alguma coisa impressionante. As notícias a respeito daqueles rabino, daquele mestre, daquele profeta, corriam toda a Judéia, Samaria e Galileia. Foi assim que Nicodemos se aproximou deles. Né? Temos ouvido os teus sinais. E sabemos que nenhum homem comum poderia fazer tantos sinais como esses que temos ouvidos. Mas esses sinais que Jesus fazia, os seus milagres, chegavam também a Nazaré. Nazaré era uma cidade relativamente pequena, obscura. Até hoje, mesmo com o avanço da arqueologia, é difícil, na verdade, passarmos informações precisas sobre Nazaré. Mas, pelo atual estado dos estudos arqueológicos, nós temos, portanto, uma visão de que era uma cidade, uma vila, provavelmente com 500, talvez no máximo 1000 habitantes. Era uma cidade realmente pequena, obscura. Não era uma cidade, portanto, onde se esperaria grandes coisas, não tinha fama, não tinha prestígio. E durante 30 anos da sua vida, praticamente, o Senhor Jesus viveu ali, nessa obscuridade, nesse silêncio. Uma cidade que estava, portanto, muito deslocada dos centros principais, que era Cafarnaum. As noções geográficas são mais ou menos aqui interessantes. Nazaré estava aproximadamente 30 quilômetros de Cafarnaum. Ou seja, se aqui fosse Nazaré, Cafarnaum estava em Benevides. Caná estava como se fosse daqui para Ananindeua. Nós estamos falando, portanto, de uma faixa de terra extremamente limitada. A Palestina toda é do tamanho do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, portanto, depois de ter um ministério por toda a Galileia, Judeia, ele retorna então para a sua cidade. E é assim que começa o nosso texto. O texto nos diz que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era praxe do Senhor Jesus. Nos anos em que esteve em Nazaré, foi ali naquela sinagoga que ele aprendeu a ler, que
que ele aprendeu pela primeira vez a conhecer um pouco da história do seu povo. Foi ali naquela sinagoga em Nazaré onde o Senhor Jesus passou a sua adolescência aos pés dos rabinos que lá estavam. E agora ele volta novamente para este lugar, como era o seu costume. Mas, evidentemente, apesar de toda a riqueza que Lucas nos traz de informação, há possibilidade de acrescentar mais detalhes a este relato, olhando para Marcos e para Mateus. É bem provável que a fonte essencial, quando Lucas nos diz que muitos enveredaram por esse caminho de escrever a respeito das coisas que aconteceram, Marcos foi o primeiro. Marcos passou muito das informações que ele aprendeu de Pedro. Depois foi a vez de Mateus, escrever, portanto, para os judeus. E Lucas usa todas as informações e faz, evidentemente, a sua própria organização, seleção desses eventos e desses relatos. O que nós temos, portanto, aqui é um relato histórico de como é que funcionava o culto numa sinagoga. De como ocorria, portanto, a liturgia neste local de instrução. E nos diz então que o Senhor Jesus chegou na sinagoga, e como era comum, isso acontece com Paulo no livro de Atos, como era alguém visitando, lhe deram a oportunidade para falar. No caso de Jesus havia uma razão muito maior. Durante um ano, aqueles habitantes de Nazaré ouviram falar que um dos seus filhos estava, portanto, passeando pelas cidades e sinagogas de toda a Galileia, de toda a Judéia, ensinando, pregando, e de que ele estava fazendo maravilhas, sinais, eventos portentosos. E essa curiosidade deve ter enchido a sinagoga. Com certeza, a quantidade de pessoas que estavam para ver aquele nazareno especial era imensa. E o Senhor Jesus, então, é convidado a falar. E ele se levanta para ler. E lhe é entregue, portanto, o texto. O termo aqui diz que lhe deram o livro e que ele abriu, mas nós sabemos que, na verdade, é para adequar a tradução ao nosso entendimento. O que Jesus fez foi desenrolar o livro do profeta Isaías. Lhe deram, na verdade, um rolo. E ele, então, desenrolou o livro, o rolo, e leu a porção que estava reservada. É bem provável que fosse o momento da leitura dos profetas. E ele leu, portanto, no livro do profeta Isaías. Depois de ler, como era padrão, eles foram para uma outra prática da liturgia. Ele iria ensinar, então ele sentaria. Diferente dos nossos costumes, Jesus ensinava sentado. Ou sentado sobre um barco, ou sentado em uma sinagoga, um local especial, ou sentado sobre um monte. E Jesus então se sentou. E, depois de ler o texto, que eu creio que será muito edificante fazermos essa leitura, vamos abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Temos absoluta certeza que foi este exatamente o texto que o Senhor Jesus leu. O rolo do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Vou continuar a leitura apenas para que possa estabelecer por que o Senhor Jesus parou aqui. O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados,
Restaurarão os de antes destruído e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor perante todas as nações. Quando esse texto foi apresentado pela primeira vez pelo profeta Isaías, é claro que o seu público, os seus ouvintes, entenderam a aplicação prática do que ele estava falando. A aplicação histórica. Era a libertação que Deus ia realizar. Trazer o povo do cativeiro. Trazê-los, portanto, de longe. Aqueles que estavam algemados, cativos, literalmente presos. O Senhor iria trazê-los de volta para Sião. E eles iriam e seriam, portanto, estabelecidos ali. Era essa a expectativa. Essa era a profecia. Mas ela não se cumpriu com Isaías. Ela não se cumpriu na história do povo de Israel. Ela vai se cumprir com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor a usou e fez um recorte específico, porque ela tem 2 momentos para o seu cumprimento. Ele foi até o momento, portanto, do ano aceitável. Não se referiu à sua segunda vinda, o dia da vingança, o dia em que o Senhor virá como justo juiz para julgar vivos e mortos. Mas essa é a sua primeira vinda, e ele vem como Salvador do mundo, como aquele que anuncia salvação, que anuncia o favor do Senhor. Depois de ler, ele pegou o rolo, diz o versículo 20, e devolveu ao assistente, e sentou-se. E a Lucas cria, portanto, aqui uma cena muito, muito emblemática. Ele diz que depois que Jesus se sentou, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Aquela apreensão, aquela expectativa. Daria para ouvir, portanto, o barulho de uma pena caindo. Ninguém ousava nem respirar profundamente. Todos queriam, portanto, saber qual seria a aplicação. É bem provável que eles tivessem aqui, esse auditório tão ávido, uma expectativa bem específica. Como qualquer judeu, eles queriam ouvir falar de libertação, queriam ouvir falar, portanto, de um Messias que iria restaurar a glória de Israel. Como qualquer judeu, eles estavam esperando, portanto, aqui uma palestra motivacional, algo que os trouxesse, portanto, aqui mais próximo da expectativa messiânica de um novo reino, da implantação, portanto, da glória de Israel. Por isso que eles estavam tão ávidos e estavam com tanta expectativa. Mas é provável também que eles estivessem com essa expectativa toda, com essa ansiedade, com esta avidez, porque eles queriam saber que é que o seu filho mais famoso iria falar. Afinal de contas, Jesus nasceu entre eles. Eles o conheceram. Era uma cidade relativamente pequena. E nós sabemos que ali havia um grupo de pessoas que tinham um grau de parentesco muito próximo.
muito próximo mesmo. Então era um clã, uma grande família ali em Nazaré. E eles queriam saber o que é que o seu ilustre representante iria falar. Daí essa solenidade. Daí o Lucas chamou a atenção que eles tinham os olhos fitos nele. E o termo que Lucas usa, ele vai usar novamente, quando ele se refere àquele olhar dos discípulos quando Jesus foi elevado ao céu. Eles estavam com os olhos fitos. Não tiravam para nada. É a mesma expressão, é a mesma percepção que Lucas nos traz aqui. Mas Jesus quebra o silêncio. E diz o versículo 21 que Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Nós sabemos que Lucas tem uma habilidade impressionante. Não apenas de sintetizar, mas como é um historiador inspirado, as suas sínteses são completas e perfeitas. Quando olhamos, portanto, os sermões de Pedro, de Paulo no livro de Atos, nós os lemos talvez em 2 minutos. E sabemos que foi um sermão que eles falaram durante pelo menos aqui 2 horas. Mas ali está tudo que nós precisaríamos saber daquilo que eles falaram. Lucas tem, portanto, esse dom e essa graça. E é assim que ele faz aqui. Nós não sabemos se essa é a frase inicial ou se é a conclusão do sermão de Jesus na sinagoga. Mas sabemos que é a frase central daquilo que o Senhor Jesus queria ensinar. Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. É uma declaração muito imponente. Dificilmente qualquer outro ser, em cima no céu, embaixo na terra, poderia ter a ousadia e a autoridade para afirmar isso aqui. O profeta diria: assim diz o Senhor. Mas o Senhor Jesus, que é o profeta, diz: assim eu digo, isto se cumpre em mim. Plenamente, cabalmente, absolutamente. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou aquele que evangeliza aos pobres, que proclama a libertação aos cativos, que dá vista aos cegos, que põe em liberdade os oprimidos. Eu sou aquele que anuncia o ano da graça. Eu sou. É uma declaração extremamente aqui imponente, irmãos. Quem é o mensageiro? E o texto de Isaías nos diz: ele é ungido. O Senhor me ungiu. Eu sou ungido. É muito raro o Senhor Jesus se apresentar assim. É bem provável que ele não se apresentou assim em Cafarnaum, como Messias, como ungido. Mas aqui ele faz em Nazaré: eu sou o Messias. Eu sou aquele que o Senhor ungiu. Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele, portanto, tem autoridade para falar. Ele é o mensageiro. Ele foi enviado. O Senhor me enviou. Portanto, ele tem uma consciência plena, não somente da sua missão, mas da sua identidade, da sua autoridade e, principalmente, daquilo que ele poderia entregar aos homens naquele momento. O Senhor Jesus é o ungido de Deus. O Senhor Jesus é aquele que é o apóstolo por excelência. Ele é o enviado. Deus o enviou com esse propósito. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio com essa tarefa, com esta única e exclusiva missão. Ele veio para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, com o propósito de salvar o mundo. Essa é a grande declaração. O que nós temos aqui é Jesus como um mensageiro e o conteúdo das boas novas. Ele não é apenas o arauto das boas novas. Ele é o conteúdo dessa boa notícia. É ele, a sua obra, a sua vida, a sua missão, é que nos mostra, portanto, isso. E aquela plateia ouviu. Qual a mensagem? Qual o anúncio? Qual a proclamação? A mensagem do Evangelho está intrinsecamente ligada
aos destinatários do Evangelho. Quem são eles? Quem são esses destinatários? O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para dar uma boa notícia aos pobres. Mas quem são esses pobres? O grego tem duas palavras muito específicas para os pobres. Nós poderíamos chamar aqui os pobres, no sentido, quem sabe, de um proletário, de alguém que tem poucos recursos, tem uma vida, portanto, com muita dificuldade, e os indigentes, aqueles que não têm absolutamente nada. É exatamente este o termo que está aqui. Os indigentes são aqueles que estão numa condição, portanto, de absoluta penúria, de aguda escassez de tudo que você possa imaginar. São aqueles, portanto, que não têm nenhum bem, desprovidos de qualquer posse, de qualquer dignidade, de qualquer respeito, desprovidos de absolutamente tudo. São estes os pobres. São estes os bem-aventurados. O pastor Martin Lloyd-Jones, quando expõe isso lá no seu Sermão do Monte, ele enfatiza muito isso. Porque nós teríamos facilmente uma compreensão equivocada de a quem o Senhor Jesus está se referindo. São esses indigentes no mais profundo significado do termo. Por não terem absolutamente nada, por não terem absolutamente nenhuma dignidade, esses indivíduos andam encolhidos, andam, portanto, aqui tentando se ocultar de tanta necessidade e penúria que vive. É exatamente esta figura. Alguém na sarjeta, desprovido de qualquer bem, talvez a imagem de Lázaro, na parábola de Lázaro e o rico, possa nos ajudar a entender. É exatamente aquele estado. Ele se alimenta das migalhas que caem da mesa de alguém. Ele não tem o que vestir, a não ser lepra e úlceras. É este o pobre a quem o Senhor Jesus vem trazer a boa notícia. Mas diz também que o Senhor Jesus trouxe uma boa notícia para os cativos, para aqueles que estavam presos, para aqueles que foram capturados, para aqueles que estão no cárcere. Uma boa notícia ele veio trazer. Ele veio proclamar a sua libertação. Vocês estão livres. Entrando num mais inóspito, profundo, degradante calabouço, na cela mais escura, mais abjeta, alguém abre a porta e lhe diz: você está livre. É isso que o Senhor Jesus veio anunciar. É isso que ele veio apregoar. Ele veio trazer uma boa notícia também para os cegos, aqueles que estão sem luz, nas trevas, na obscuridade, com todas as consequências decorrentes dessa necessidade. Não sabem o que tocam, não sabem para onde vão, não sabem o que veem. Dependem de serem guiados, sem saber absolutamente onde ir, o que fazer, o que se dirigir. O Senhor veio, portanto, aqui para restaurar a vista aos cegos. Mas ele veio também para quebrar as cadeias que oprimem aos oprimidos, pôr em liberdade. Na verdade, é o mesmo termo para apóstolo que veio restaurar. Ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos aqui é um termo muito forte. É aquele que está quebrado em pedaços. É aquele que não tem uma parte inteira no seu ser. É aquele que está completamente esmagado. É a este que vem a boa notícia. Mas onde estavam essas pessoas? Ali, naquela sinagoga, dificilmente
serem encontrados? Eles estavam todos livres? Se houvesse um outro cego, seria, na verdade, uma minoria. Alguém esmagado, oprimido, onde estavam essas pessoas? A quem era aquele discurso? Para quem era aquela mensagem? A quem o Evangelho, portanto, queria atingir? Para quem era aquela boa notícia? Nós temos um texto emblemático aqui. Naquele momento, naquela sinagoga, no tempo e no espaço, estava, portanto, retratado, reproduzido, todo o dilema da humanidade, todo o drama da existência humana. Jesus estava falando à humanidade, a todos os homens longe de Deus. Todos eles estão exatamente nessa condição. Na verdade, eles estão ricos de inutilidade, de vaidade. Eles estão livres de toda a insolência e estão, na verdade, aqui livres para praticá-las, livres para vivê-las. Eles estão cegos, porque não sabem para onde vão. Eles estão oprimidos, esmagados por uma existência que eles precisam estar constantemente tentando aqui enganar, disfarçar. O que o Senhor Jesus, portanto, está falando para aquelas pessoas é que se eles não se sentissem daquela forma, ele não tinha nenhum discurso para eles. O que o Senhor Jesus estava se referindo aqui é que para que o Evangelho se torne uma boa notícia, o homem tem que se sentir pobre, cativo, cego e oprimido. O Evangelho não é para aqueles que estão cheios de si, mas para aqueles que têm absoluta certeza que não têm nenhuma dignidade, nenhuma posse, nenhum bem fora de Deus. O Evangelho não é para aqueles que se sentem livres para seguir a sua vida. É aqueles que se sentem cativos por essa existência, que se sentem aprisionados, que fazem aquilo que não querem, que não sentem aquilo que deveriam sentir. Para esses, o Evangelho é uma boa notícia. Para aqueles que estão cegos e que dizem, Senhor, sem ti eu não tenho luz, não sei para onde eu vou, nem como estou. Para estes, Jesus tem uma boa notícia. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a missão de Jesus. Portanto, todo aquele que se sente cheio de si, nunca vai ouvir o Evangelho. Todo aquele que se sente livre e que é dono da sua vida e que acha que pode fazer as suas escolhas, para estes o Evangelho não vai fazer sentido. Todo aquele que acha que sabe qual é a luz do seu caminho e qual caminho seguir, para esses o Senhor Jesus não é um arauto da boa notícia. Para todos aqueles que não sabem o quanto estão oprimidos, o quanto estão quebrados, o Evangelho não faz sentido. Portanto, o Senhor Jesus fala para todo homem, toda mulher, em todos os tempos. E Ele noticia que se arrependam e que venham e comprem a água da vida e se enriqueçam das suas riquezas e tenham a luz que Ele é. Esses são os destinatários. Estes, portanto, se constituem o alvo. Para estes, o Senhor Jesus é mensageiro de fartura, liberdade, luz, alívio. Para esses, Ele afirma, hoje se cumpriu aquilo que vocês estão ouvindo. Eu sou a luz, a provisão para todas as suas necessidades. Quem era o alvo? O alvo são todos os homens nascidos de mulher sem terem sido nascidos da graça de Deus. Não importa a condição que se acha.
Pode ser um Nicodemos, que se acha um mestre da lei. Mas quando a graça de Deus o atinge, ele vai se sentir cego, oprimido, extremamente pobre, e vai clamar pela graça de Deus. E é isso que o Senhor Jesus oferece. Ele oferece graça. Ele está pregoando, anunciando o ano aceitável do Senhor. A visão que aqueles judeus entendiam certamente era o ano de jubileu, o ano da grande restauração. O ano em que Deus iria ser favorável, não necessariamente um período de 365 dias, mas era exatamente a era da graça, essa que nós estamos vivendo hoje, essa que cada um de nós está exposto hoje, ou esta que você, meu amigo, está ouvindo hoje, por ouvir as boas novas do Evangelho neste lugar, nesse tempo que se chama hoje. É a era da graça. Jesus é o lugar onde Deus é favorável. Jesus é a tampa do propiciatório. O propiciatório, como temos aprendido no estudo de Êxodo, é um lugar muito específico. Aquela tampa de ouro que se fundia e formava-se 12 querubins guardiões da santidade de Deus. Depois de séculos, se constituiu, portanto, um cenário extremamente repulsivo. Era bem provável que se tivesse acesso à arca e à sua tampa, o propiciatório, teríamos dificuldade de ver o ouro puro que ela foi revestida. Sobre aquela tampa de ouro havia tanta nódoas e manchas de sangue, porque todos os anos o sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado do povo de Israel. Colocava o sangue daquele cordeiro sobre um chifre, entrava no Santo dos Santos, além do véu, e derramava sobre aquela tampa de ouro aquele sangue. Todos os anos, repetidamente. Dificilmente você iria ver o ouro. Mas quando Deus do céu olhava para a lei quebrada diariamente pelo seu povo, porque pecamos em pensamento, palavras e obras. Porque a lei nos diz que somos pecadores. Porque temos consciência disso. Se alguém sobre a face da terra não se acha pecador, é alguém que está muito próximo da tragédia eterna. Mas quando Deus olhava para o pecado do seu povo, para a lei quebrada, para a lei desonrada, ele não via a lei quebrada, ele via o sangue. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Nem o maior, nem o menor dele, se pudéssemos aqui estabelecer uma escala. Jesus é essa tampa. Jesus é o lugar onde Deus é favorável. Jesus é o lugar onde Deus nos aceita. Você não vai ser aceito por Deus porque você tem uma agenda de uma vida moral. Porque você tem, portanto, uma atividade que procura estar sempre fazendo bem. Não, não é por isso. O menor pecado que você tenha praticado é suficiente para lançar no mais profundo inferno. Mas o mais terrível pecado que você possa ter cometido, ele pode ser perdoado por uma gota do sangue precioso do cordeiro que for morto antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Jesus é o lugar onde Deus é gracioso, Deus é favorável. Essa mensagem, portanto, ela tinha um alvo específico. Os pobres, os aflitos, os oprimidos, os sobrecarregados. Todos aqueles que tiveram a graça de poder se sentir assim. A misericórdia só tem um destino: os miseráveis. A riqueza de Deus só tem um lugar: o seu coração pobre e vazio. O alívio de Deus só para aqueles que se sentem oprimidos, algemados. A libertação de Deus só para aqueles que se sentem cativos pelos laços
de Satanás, pelos terrores do mundo. Para esses, nós temos uma boa notícia. Jesus veio. E hoje é o dia da salvação. Na verdade, quando Jesus falou tudo isso, certamente aqueles homens se sentiram muito especiais, porque eram palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Mas de repente algo terrível aconteceu. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam. O maravilhar-se aqui é que eles estavam, portanto, extasiados. Estavam encantados do discurso. O Senhor Jesus sempre falou como alguém que tem autoridade. Sempre. Porque Ele é a verdade personificada. Ele é a sabedoria encarnada. Ele é em quem reside toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então isso, com certeza, produzia um efeito. E sempre produziu. Em qualquer lugar que Jesus passava. Mas não significa dizer que produz aquilo que deveria produzir. Porque de repente aqueles homens começaram a ver outro fato. E eles começaram a se perguntar: não é este o filho de José? Marcos amplia muito esta visão no capítulo 6 e pode nos ajudar, portanto, a entender esse início, esse desvio, portanto, que a multidão começou aqui a vivenciar. Marcos capítulo 6, nos dias que tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Eles o conheciam muito bem. Eles já tinham conhecido, andado, visto Jesus. Quem sabe muitos deles encomendaram em alguns meses, anos anteriores, um trabalho do carpinteiro Jesus. A quantos Jesus, portanto, não pôde ter prestado um serviço? E agora eles estão admirados das suas palavras, dos seus sinais e da sua autoridade. Essa admiração poderia ser benéfica. E eles poderiam, na verdade, abrir seus olhos e dizer: como tu és maravilhoso! Como os nossos olhos não te viram antes! Mas aquilo não produziu essa graça, produziu a incredulidade. Eles se desviaram para as trevas. E logo passaram, portanto, a questionar. Não pode. Esse é José. Esse é o filho de José, filho de Maria. Conhecemos todas as suas irmãs. Cresceu conosco aqui. Isso se transformou, portanto, em profunda incredulidade. E o Senhor Jesus, então, dá um corte no seu sermão e começa a questionar a reação dos seus ouvintes. Daqueles que estão dizendo: isso não é para mim. Eu não sou pobre. Eu não estou oprimido. Estou muito feliz. Eu não estou esmagado. Eu tenho uma filosofia de vida. Não vou crer nessa bobagem que é a Bíblia, nem neste personagem que é Jesus Cristo. Não preciso de Jesus. Não preciso de Deus. Na verdade, eu sou um produto das poeiras cósmicas. Na verdade, eu tenho já a minha religião, basta. Toda religião é medida por uma pergunta que está aqui: quem é Jesus? Não quero saber qual é a sua religião. Eu quero saber o que é que a sua religião diz quem é Jesus. Se ela não diz que Jesus é o Filho de Deus, se ela não diz que nele está a vida eterna, você está crendo no engano. Você está caminhando a passos largos para a destruição. Só há uma resposta possível. Não, Jesus não é apenas o seu irmão maior. Jesus não é apenas o grande profeta. Jesus é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Essa é a grande resposta que se pode dar. A única
que se pode dar. E o Senhor Jesus então passa a olhar para o coração deles. E Ele sabe a razão das suas dúvidas. Poderia ser porque eles estivessem ciumados. Jesus fez tantos sinais em Cafarnaum, Betsaida, e quase nenhum sinal na sua própria cidade. Que desprezo, que desconsideração. Mas Jesus sabia que era mais que isso. E Ele diz então algo que vai ofendê-los ainda mais. E Ele fala a respeito dessa dúvida no coração deles, né? Ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Jesus não fez poucos sinais. Pouquíssimos sinais em Nazaré. A incredulidade deles não permitiu. Não que Jesus não tivesse o poder para fazer, mas Jesus deixou que a incredulidade desse levasse-os, portanto, a se privarem da graça de Deus. Deus lhe deu como castigo aquele que eles queriam como prazer, a sua incredulidade. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é aceito, bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel. Na verdade vos digo que muitos leprosos havia em Israel. Pronto, bastou isso. Bastou isso para que a admiração se transformasse em indignação. Para que o espanto se transformasse em ira. Ele está nos comparando a viúvas e a leprosos. O que o Senhor Jesus queria dizer é que o Evangelho, ele nunca volta perdido. Que é Deus que opera o querer e o realizar. O que Deus faz é aquilo, portanto, que nós não conseguimos entender. Mas Ele requer que os homens creiam. É chegado o reino de Deus, creia no Evangelho. E Ele mostra que, na verdade, o que estava acontecendo não era alguma coisa excepcional, não. Isso aconteceu com Elias. Elias, o profeta, foi rejeitado, mas aquela viúva de Serepta foi abençoada. O Ciro, Naamã, um leproso, ouviu durante um almoço na sua casa de uma escrava hebreia, quando ele estava todo cheio de lepra, ela disse: ah, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ele o curaria dessa lepra. E Naamã partiu, cheio de tesouros, cheio de riquezas, cheio de si. E colocou diante de Eliseu e disse: olha, estou tudo isso para que tu me cures. E Eliseu diz: fica com a tua riqueza e vai embora, não quero nada. Faz o seguinte, dá 7 mergulhos ali no Jordão. Ele se sentiu indignado, ofendido. Será que não tenho rios mais belos para que eu venha aqui e me jogue 7 vezes nesse riacho? Mas no caminho, alguém lhe trouxe o bom senso. Ele disse o seguinte: se o profeta te pedisse uma coisa difícil, tu não farias? E pela graça de Deus ele começou a entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz: hoje se cumpriu o que vocês ouviram. A fé vem pelo ouvir, pela proclamação do Evangelho. É por isso que nós pregamos. Não é para fazer uma competição de religião, ou não é para simplesmente para que possamos ter uma igreja maior. Nós anunciamos a Cristo porque não há outro caminho para Deus. O único caminho. Nós anunciamos Jesus Cristo porque sem Ele a humanidade está perdida, condenada. Porque só em Cristo Deus contém a sua ira. Só em Cristo Ele preserva uma igreja, só por causa de Cristo. E Naamã foi, e foi curado. Esses 2 exemplos foram a gota d'água. E aqueles homens de Nazaré, cheios de si, se sentindo, portanto, fartos, levantaram-se e expulsaram Jesus da sinagoga. E o pressionaram, e o levaram para um relevo,
e pretendiam lançá-lo fora, descartá-lo, rejeitá-lo. Queriam exterminá-lo da sua vida e do seu caminho. Era isso que eles queriam fazer. O versículo 30, Lucas resume e sintetiza um milagre tremendo. Diz que Jesus, porém, andando por entre eles, foi-se embora. Ali estava, talvez umas 300 pessoas, com a fúria dominada. O termo aqui é que eles estavam plenamente cheios de ira, absolutamente transtornados. E o cercaram numa condição onde o Senhor Jesus não teria como se livrar. Mas ainda não era chegada a sua hora. E o Senhor Jesus passou por meio deles andando. E eles não puderam fazer nada. Mas esse texto nos diz mais. Jesus se retirou. Nos evangelhos nós não temos mais nenhum outro momento de Jesus em Nazaré. Nunca mais Jesus voltou em Nazaré. Nunca mais. Essa é a grande tragédia da incredulidade. É que ela pode ser fatal. Se hoje é o dia da salvação, se hoje o Senhor Jesus vos fala, hoje é o momento. É agora que o Senhor, portanto, quer que você ouça. Os nazarenos aqui, eles rejeitaram Jesus, o repeliram, se rebelaram contra a sua autoridade, contra o seu poder, contra a sua encarnação. Eles descreram das suas promessas. Eles rejeitaram aquele que foi enviado por Deus. Eles recusaram o favor de Deus. O que mais pode acontecer? João 3,16 é tão preciso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se estrague, não perca o sentido da sua existência, mas tenha vida e vida eterna. Jesus não veio para julgar, porque o mundo já está condenado. Como vimos hoje pela manhã, mortos nos seus delitos e pecados, estão todos os filhos de Adão e Eva, mortos nos seus delitos e pecados. Só Deus pode dar vida em Cristo Jesus. Só Ele pode vir no calabouço em que você está, abrir e dizer, saia, você está livre. Nós sabemos que esse texto teria tantas aplicações, tantas aplicações. Na verdade, esse texto nos fala de tantos momentos. Pode nos falar, portanto, de libertação, mas pode nos falar também de santificação. Pode nos falar principalmente de que loucura é a incredulidade. Que loucura. Como é que alguém que está em estado terminal, indigente, recusa o único remédio que pode lhe salvar? Como é que podemos entender isso? Quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a Bíblia, a pergunta que nós fazemos é: como é possível alguém não querer Jesus? Como é possível alguém rejeitá-lo? Infelizmente, qualquer espelho nos dá a resposta rapidinho. Rapidinho. Conhecemos o nosso coração. Sabemos que se fosse pelo nosso coração, não estaríamos aqui. Não gastaríamos tempo lendo a palavra e tentando extrair dela lições para a nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Esses homens que ouviram o Senhor Jesus nesse momento tão solene, tão emblemático, esse mensageiro ungido, com essa mensagem gloriosa, rejeitaram o mensageiro, rejeitaram a mensagem, rejeitaram Deus. E nunca mais Jesus pisou nas suas terras. Nunca mais tiveram o privilégio de poder ouvir o Senhor da vida. Quem é este homem? Quem é o filho de José? Ah, se soubesses, quem é o que te pede, dá-me de beber?
tu te pedirias, ele daria a água da vida. Ah, se você soubesse quem é Jesus. Ele é o Criador de tudo. Ele é o autor do universo. Ele é o sustentador da vida. Cada respiração que você dá, que eu dou, é por causa dele. Cada partícula que se move é por causa dele. É por causa dele que os astros estão ainda em órbita. É por causa dele que a vida brota. É por causa de Jesus. Ele era o filho do carpinteiro. Sim, mas era preciso ver mais. João nos diz isso com muita clareza. Nos diz que ele armou a sua tenda entre nós. Tenda que parecia como de outro qualquer. Ele tabernaculou conosco. Mas a todos a quantos Deus deu poder, viram nele a sua glória e a sua majestade. E o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória. Glória como do único Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Creia. Esta é a mensagem do Evangelho. Receba. Esta é a mensagem do Evangelho. Ouça. Porque não há outro caminho, não há outra verdade. Não há outro lugar onde Deus possa lhe abençoar. Somente Jesus. Somente Jesus. A nossa oração é que Deus nos abençoe e nunca percamos de vista esse Jesus. Nunca deixemos de a cada dia dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso. Tu és o meu quinhão nesta terra. Que Deus nunca nos deixe entrar neste lugar para ouvir a Sua palavra sem os olhos e o coração ávido por ouvir Deus falar. Que Deus nunca permita que os nossos pecados sejam tantos que obstruam a nossa sensibilidade espiritual. Que Deus seja gracioso para conosco. Para os amigos que nos visitam, nós anunciamos Jesus Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Nós proclamamos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Que somente nele você terá vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa, bendita e preciosa palavra. Ó Senhor, que os nossos olhos tenham visto Jesus. Que o nosso entendimento tenha sido acrescido do Seu conhecimento. Que a nossa mente tenha se embriagado deste conhecimento tão precioso. De saber que o autor da vida, o Criador de tudo que há, se fez carne, habitou entre nós e veio se apresentar como dom de Deus, como grande presente de Deus para todo homem. Ó Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos livra, ó Senhor. Nos livra de toda incredulidade. Nos livra, Senhor meu Deus, de toda rebeldia. Nos livra, Senhor meu Deus, de não vermos em Jesus a Tua glória. Te pedimos também, Senhor meu Deus, para que a Tua palavra prospere no propósito para o qual Tu designaste em cada coração. Que nos abençoe, que nos instrua, que nos conduza para cada dia mais termos um coração agradecido por tão grande salvação que Tu nos trouxestes em Cristo Jesus. Para que não negligenciemos, Senhor meu Deus. Para que não sejamos insensatos e que não pratiquemos a incredulidade, porque sabemos que isso é fatal, é trágico e é terrível. Mas confiamos em Ti. Tu és o Deus que inspira a palavra, Tu és o Deus que ilumina, Tu és o Deus que aplica em nossos corações. Dependemos de Ti, oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para encerrarmos esses momentos.